Estamos aqui hoje para falar sobre funções periódicas. E nós temos o exercício número 1 aqui, ó. O enunciado diz o seguinte: com base nas duas funções periódicas representadas a seguir, responda. Item A. Qual função tem maior valor de período? 1 ou 2? Qual função 1 ou 2 tem maior valor de amplitude? Pessoal, vocês poderiam pensar nas funções 1 e 2 como função seno, cosseno, tá certo? Embora não apareçam os π aqui da vida, tá? Vamos pegar a função 1 então, por exemplo. Para mim, a função 1 é uma coisa do tipo cosseno, porque aqui eu estou em 0. Cosseno de 0 é 1, tá certo? Mas como está dando aqui 1,5, eu poderia dizer que a função 1 é 1,5 vezes o cosseno de x. Já a função 2, eu poderia pensar na função seno, tá certo? Então, olha só aqui, ó. Aqui, ó. O valor que ela está assumindo aqui, geralmente ela faria isso aqui, ó. Assim, aí, né? Aqui e aqui. Ela está dando o valor do, digamos, seno, entre aspas, 2 aqui, né? Então, eu posso pensar na função 2 como 2 vezes o seno de x. Então, o único problema é que aqui é 3, né? Por exemplo, seno de 3π é 0. Mas aqui não é 3π, aqui é 3, tá certo? Tá? Então, vamos entender, a grosso modo, que aqui seja um seno e que aqui seja cosseno. Então, vamos à questão do período. O período, vamos pegar a função 1 aqui, certo? A função 1. Então, nossa função 1 aqui, ó, ela começa assim, ó, certo? Aqui, vai lá em 2, tá certo? Volta e vem aqui embaixo. Então, o que tem aqui, ó, tem aqui. Ela é simétrica, olha só, certo? Então, a distância de menos 4 até 4 é esse movimento, tá? Um movimento, oscilação, né? Um ciclo aqui, né? Tá de menos 4 até 4. Então, ela completa um ciclo, uma oscilação de menos 4 até 4. Então, esse aqui é o período, tá certo? De menos 4 até 4. Então, o período aqui é 8. E depois ela se repete para a direita e para a esquerda, sempre de 8 em 8, certo? Se for tempo, de 8 em 8 minutos, em 8 em 8 segundos, tá? Ela repete. Já a função 2 aqui, ó, o período é 6, porque olha só, ela começa em menos 3 assim, vai lá em 2, vem aqui em 0, desce aqui em menos 2, sobe e vem aqui. Quando ela chega em 3, ela vai começar tudo de novo. Então, entre menos 3 e 3, ela está fazendo um ciclo, um período. Eu poderia ter escolhido outro período. Eu estou escolhendo entre menos 3 e 3, para ficar visível. Vem ali, vai aqui, vem aqui, desce, tá certo? E aqui ela sobe de novo, tá certo? Então, o que tem aqui, ó, só, é igual ao que tem aqui. Então, o período da função 2 é de menos 3 até 3, então é uma faixa, o período de 6. Então, resposta. Qual é a função que tem maior período? Então, o período maior, ou seja, o tempo maior, para formar um ciclo é a função 1, tá? Ela leva 8 segundos, digamos, para completar um ciclo, enquanto que a função 2 leva 6 segundos, né, para completar um ciclo. Agora, amplitude. Amplitude é a altura aqui, ó, tá? É o pico dela aqui. Então, a amplitude aqui para nós é 1,5, tá certo? Da função o quê? Da função 1. Já a amplitude da função 2, em azul aqui, é 2, tá certo? Aqui é mais alto, tá vendo aqui? É o mais alto. Então, o pico dela aqui em cima é 2, amplitude. Amplitude é a distância daqui até aqui embaixo no eixo do x. Então, resposta. A função que tem maior amplitude é a função 2. Pessoal, vamos adicionar aqui ao exercício, embora tenha sido pedido só o item A e o item B,
certo? Amplitude e período. Vamos adicionar alguma coisa a mais aqui, ó. Período versus frequência. Então, frequência, por definição, é 1 sobre o período. Tá certo? Então, vamos deixar bem claro aqui, então. A função 1, f1, a frequência da função 1, certo? É 1 sobre 8, que é o período. Já a função 2, a frequência da função 2 é 1 sobre 6. Então, 1 sobre 6 é maior, tá certo? 1 sobre 6 é maior do que 1 sobre 8, tá certo? Então, olha só. O que é frequência? A frequência é a quantidade de oscilações dentro de um intervalo. Menos 3 e 3, ela completa um ciclo, tá certo? Enquanto que a outra, a vermelha aqui, completa um ciclo de menos 4 até 4. A função que tem maior frequência é a função 2, tá certo? Ela tem maior frequência. Ela repete o ciclo mais rapidamente do que a função 1, tá certo? Oscila mais rápido do que a função 1. Então essa que é a questão. A função 2 tem maior frequência porque ela oscila mais rapidamente do que a função 1. Legal? Pessoal, nós colocamos aqui um exemplo aqui, meio singelo, mas que é muito frequente. Você olhar lá no parente, alguma coisa que você tenha visitado no hospital, no UTI, ou mesmo o seu eletrocardiograma, tá certo? Que você venha ter na mão, nesse aspecto que está aqui, ó, as batidas do coração. Então, ó, eu coloquei esse pontinho aqui, ó, para notar que isso aqui faz esse movimento, faz aqui uma elevaçãozinha aqui, fica reto aqui, desce um pouquinho para baixo e dá um pico lá em cima, que seria a amplitude, certo? Que seria a amplitude, que é o pico maior. Ela desce aqui embaixo, faz esse efeito aqui, vem reto, faz uma elevação maior do que essa daqui e completa o ciclo aqui, ó, tá certo? Porque da direita desse ponto aqui até aqui é o mesmo movimento que tem daqui até aqui,